Olá, querido arranjador e querida arranjadora. Sou Rafael Oliva, especialista em arranjos para sopros, e o tema da aula de hoje é arranjo para quarteto de saxofones no finale. Sim, você ouviu certo, no finale. Eu não disse Sibelius, não disse Dórico, music score, encore, nada disso. No finale. Então vocês sabem que eu utilizei o finale por muitos anos, então na aula de hoje eu quero tecer grandes comentários a respeito dessa formação, para como escrever, né, eu quero dar alguns detalhes para como melhorar a sua escrita para um quarteto de saxofone, que vai servir também para quintetos de metais e para outros grupos pequenos, né, e vou mostrar alguns arranjos para vocês aqui no final, vou mostrar alguns arranjos gravados para você ter essa noção. Maravilha, eu uso o Finale há 25 anos, olha aí que legal. Gosto de destacar sempre isso, né, eu utilizei não por 25 anos, um pouquinho menos que isso, talvez uns 15, 20 anos, mas recentemente mudei para o Sibelius e foi uma opção totalmente minha. O que eu queria fazer, o que eu faço hoje, se eu quisesse continuar no Finale, funcionaria da mesma forma, viu. Então é importante deixar isso claro. É óbvio que, assim, eu quis, dar um voto de confiança para o Sibelius e para mim foi excelente, porque, assim, é mais fácil. Para as coisas que eu preciso no Sibelius eu consigo fazer mais rápido, mas os 2 softwares funcionam muito bem. Então tem essa polêmica, assim, né, eu gosto de, provocar a galera um pouco, mas eu tenho grandes amigos, grandes arranjadores que eu admiro demais, que usam Finale e não querem mudar e estão satisfeitos e tá tudo certo. E o inverso também acontece o inverso. Tem amigos que trabalham no Sibelius e, enfim, não querem largar a mão, até experimentam, né. Uns não querem nem experimentar o outro e outros experimentam, então quem usa o Sibelius às vezes experimenta o Finale e não gosta e vice-versa, ou às vezes o cara usa o Finale e não quer experimentar o Sibelius e o cara usa o Sibelius e não quer experimentar o Finale. Tá tudo certo, gente, tá tudo certo. Ambos funcionam, né, ambos, realmente, faz com que os nossos trabalhos aconteçam, então eu vou dar esses detalhes para vocês. Então vamos lá, gente, deixa eu compartilhar aqui. Então tá, arranjos para quarteto de saxofone, né, no Finale. Então eu vou mostrar alguns trabalhos no Finale, a gente vai discutir algumas coisas, eu vou dar algumas recomendações que eu penso, né, minha forma de pensar para vocês, e eu acho que pode contribuir com o aprendizado de vocês. Quero mostrar trabalhos gravados também, que eu sempre falo que é fundamental, né. Você aprendeu a escrever, tá aprendendo a escrever, escreveu no software, beleza, leva para os teus colegas tocar. É uma coisa é você ouvir no software, outra coisa é você ouvir gravado. Então sempre que puderem, faça os seus trabalhos ao vivo, grave, cada vez mais você vai refinando as técnicas, legal? Então, Rafael, primeira pergunta, né, qual a diferença entre escrever para um quarteto ou para um grupo maior, por exemplo, uma big band, né, uma orquestra, uma jazz sinfônica, né, uma small band, uma jazz ensemble, enfim, existem vários grupos aí possíveis. E qual é a real diferença? Gente, existem várias diferenças, várias camadas, né, mas eu vou ser bem sincero para vocês, se você consegue escrever as tuas ideias para um quarteto executar, que seja nesse caso um quarteto de saxofones, né, ou um quarteto de trompetes, né, ou um quinteto de metais, se você consegue fazer esse grupo pequeno soar bem, eu digo para vocês que 95% das possibilidades dos teus arranjos soarem bem em grupos maiores, vão acontecer. Porque, assim, na realidade, as suas ideias soando bem em grupos pequenos, que são muito mais difíceis de serem escritos, tá? Arranjos para grupos pequenos, você tem que pensar de uma forma diferente. Então, quando eu vou escrever, por exemplo, num contexto de naipe de metais, né, um trio de metais, por exemplo, aí, um trompete, um tenor e um trombone, eu vou me comportar de uma forma. Então, assim, eu não vou precisar assumir o baixo da harmonia, é porque eu vou estar fazendo frases, eu vou ter uma seção rítmica acontecendo, né, e na maioria das vezes para quarteto de sax, não vou dizer que é sempre assim, mas na maioria das vezes, os quartetos de saxofone, música de câmara no geral, né, quinteto de metais, você não tem uma seção rítmica, né, às vezes é até opcional, mas a maioria das vezes não acontece, então você tem que se preocupar com isso, tem que soar realmente, o acorde por completo, então você vai pegar normalmente o instrumento mais grave para assumir o baixo, né, e esse assumir o baixo, nesse contexto que eu estou falando, é muito importante. Ah, para um contexto de metal, Rafael, é mais livre, é mais solto, entendeu? Então, assim, uma das maiores diferenças, na minha opinião, é esse respeito que a gente tem com o baixo, né? Assumir o baixo do acorde. Isso faz muita diferença, né? As notas graves, falei com vocês já em algumas aulas que as notas graves, elas que geram os harmônicos, né? A série harmônica, ela
começa a partir de uma nota grave, não é o inverso. A série harmônica não começa de uma nota aguda, né, então ela começa dos graves. Então quando você tem instrumentos graves, você precisa valorizar isso, porque a sonoridade do seu arranjo acaba soando mais bonito, com mais peso, né. E aí algumas pessoas podem me perguntar: "E Rafael, qual foi a primeira vez, qual ou quando, né, que você escreveu um arranjo para quarteto de saxofones?", né. Eu diria que o meu primeiro arranjo na vida para metais, para sopros, foi um quarteto de saxofone, mas esse primeiro arranjo ainda não chegou o momento de eu mostrar para vocês. Esse arranjo eu vou mostrar, tá, vocês têm meu compromisso, um dia eu ainda vou mostrar esse arranjo como foi escrito. E tá muito mal feito. Nossa, que vergonha. Mas tá lá, gente, é a relíquia, é sinal de que a evolução tem acontecido e isso é ótimo. Então tá guardado lá. Um dia eu vou mostrar pra vocês uma música que eu fiz do grande saxofonista Zé Canuto, né, um samba, acho que a 5, se eu não me engano, acho que um samba a 5, a 5 ou a 7, não tô lembrado. Mas eu tinha noções de harmonia, tinha uma boa percepção, mas quando eu fui colocar isso para o quarteto, não funcionou. Não funcionou de verdade. Então, eu trouxe um arranjo aqui que eu escrevi um pouco depois, foi um dos primeiros também, mas eu já tinha, noções de muitas coisas e, assim, me facilitou muito. E por mais que seja um arranjo muito antigo, um dos meus primeiros, eu já fico satisfeito, assim, né. Claro que se eu fosse escrever ele hoje, já mudaria um monte de coisa, mas eu consigo conviver com isso. Eu quero compartilhar com vocês a grade. Vou tentar ser breve aqui na história sobre esse arranjo. Esse arranjo aqui eu escrevi inicialmente para um quarteto de cordas. Para o meu TCC, né, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, embora tenha sido de licenciatura, eu quis fazer um arranjo, foi foi uma luta convencer os professores disso, mas deu certo no final, com a ajuda de alguns professores também. Eu acabei adaptando isso para quarteto de saxofone, porque eu não conseguia encontrar quem tocasse na época, né. Então, assim, eu gravei o tenor e o barítono, o Elias Coutinho gravou o sax alto e o Thiago Levi gravou o saxofone soprano. Eu vou soltar para vocês ouvirem aqui, um trecho pelo menos do arranjo, acho que vale a pena, e aí eu comento algumas coisas. Então, assim, esse arranjo eu fiz em homenagem à Cartola, né, como o nome diz. Vocês percebam que existem várias, nuances. Por exemplo, tem somente um quarteto com uma percussão que eu mesmo
eu mesmo adaptei a percussão. Então, assim, eu não gravei, eu peguei, sons em arquivos, em Rex e fui adaptando, enfim, deu um trabalho fazer essa programação, mas era para acontecer, para eu poder suar, né. O ideal eu gostaria, por exemplo, se eu fosse gravar esse arranjo hoje, chamaria um percussionista e colocaria ele para tocar comigo e também gravaria tocando junto, né, o quarteto. Eu acho que isso faz muita diferença no resultado final. Eu acabei gravando separadamente, enfim, valeu, serve de registro e tá tudo bem, mas o ideal mesmo, se possível, seria tocar um quarteto junto, né. Você consegue pegar mais detalhes, mais nuances, afinação, tudo mais. Eu acho que é isso. Queria destacar algumas coisas sobre o arranjo. Em alguns momentos, gente, eu tentei simular literalmente um violão. Uma levada do violão. Bum pam pá, bum pam pá, bum pam pá, bum pam pam. Essa é um tipo de levada de samba de violão, quem toca violão sabe, e eu tentei em alguns momentos remeter isso no deixa eu ver se eu consigo achar aqui, bem aqui, né, esse trecho aqui. Então eu subdividi uma batida de violão, olha que louco, né, tem a melodia em cima, o baixo embaixo. Eu tentei trabalhar notas características no recheio do arranjo. Tá? E isso gera contraste, é bastante interessante, tá? Funciona muito bem. E aí posteriormente, se vocês perceberem, eu tentei oscilar essa melodia nos instrumentos, então começa no soprano, passa pelo sax alto, passa pelo barítono, olha que louco. O barítono, o instrumento mais grave do grupo, ele em algum momento, ele tá fazendo melodia também, funciona, tá? E também o saxofone tenor. Então houve essa mescla, né, e no final eu trabalho o tenor com uma espécie de um violão 7 cordas. O tenor não, perdão, é o tenor e junto com o barítono. Então eu divido, né, na verdade foi uma eu fiz eu peguei os 7 cordas da música, por exemplo, organizei no barítono e no próprio tenor, tá, e dá um resultado legal. Que aí no final eu coloco um solezinho, um trabalho diferente no barítono ainda. Então assim, o barítono ele também assume o baixo aqui, então ele faz as fundamentais, faz o acorde menor com a sétima no baixo, faz depois o dominante da dominante com a quinta no baixo, e tudo isso gerando contraste, né. Então o grave, ele pode movimentar assim, né. Engano de quem acha que o grave tem que tocar só nota longa, só fundamental e quinta, né. É o mais comum acontecer isso, mas não é a única coisa que deve acontecer, legal? Então, assim, acho importante destacar isso para vocês. Enfim, esse foi um dos primeiros trabalhos e como é importante a função do baixo no quarteto. Talvez num naipe de metais a gente até, não vou dizer que negligencia, mas não leva tanto em consideração, porque na verdade não é necessário. A região que o naipe está atuando normalmente, não é necessário ter essa preocupação com baixo. Agora, para um grupo de câmara como esse, é fundamental sim. E aí vocês perceberem já no início aqui, eu faço o baixo realmente assumir a sua postura, né. Então, por exemplo, isso aqui é um sol com sétima maior, depois um lá menor com sétima, né, depois um si menor com sétima e um dó. Então, o baixo ele tá vindo pesado e numa região que o barítono, acaba realmente aparecendo bem. É agradável você ouvir o barítono atuando ali. Então, eu acho que são recomendações muito pertinentes para vocês. Tá bem? Legal, gente. E aí, algumas pessoas podem perguntar o seguinte: "Rafael, quanto tempo você demorou para escrever esse arranjo?" Quanto tempo? Literalmente. E eu vou dizer para vocês, gente, que, como eu falei, né, foi um dos primeiros trabalhos meus, e não foi um trabalho que eu fiz rápido não, viu. Demorei um bom tempinho. Demorei mais de 2 meses para terminar isso aqui, quiçá 6 meses, porque não tinha tanta pressa. Então, assim, eu fui fazendo com calma, né. Eu meio que, como eu falei, né, eu queria fazer isso para o meu término de curso, queria escrever para as cordas tocarem, acabei não conseguindo as cordas para tocar, adaptei para saxofone, e aí meio que funcionou, conseguimos gravar, então assim, foi legal por esse sentido. E assim, demorou sim, demorou um tempo
para concluir, mas o fato é que, assim, existem coisas é engraçado, né, eu ouvi agora, eu já mudaria algumas coisas. Então a gente arranjador sempre vai ter esse sentimento de: "Caramba, bicho, eu ouvi o meu arranjo agora, fui gravar, tá legal, mas podia mudar aquele detalhe, podia mudar isso, podia". É normal, é natural. O que eu recomendo, sempre falo para os alunos é que: "Gente, continue construindo. O teu primeiro arranjo não vai ser o teu melhor arranjo. Então, assim, o teu 10º arranjo vai ser melhor que o primeiro, o teu 20º vai ser melhor que o 10º, né, o teu 100º vai ser melhor que o 90º, né. Então, assim, é um processo. Você só precisa continuar, só precisa não parar. E é isso que as pessoas acabam se perdendo muito. O que acontece é que as pessoas nunca terminam o arranjo e fica na gaveta e não, ainda não está perfeito, vou esperar mais uma semana, mais um mês, mais 6 meses e não termina. Gente, se desprendam disso, né, desapeguem-se dessa mentalidade. Terminem os seus trabalhos, terminem e vão melhorando durante o percurso, né. Eu acho que isso é uma mentalidade fundamental, talvez eu tenha demorado um tempo para pensar assim também, mas é assim que eu penso hoje, é assim que eu tento compartilhar com os meus alunos e com vocês que me acompanham, eu acho que é algo que faz muito sentido. E aí, Rafael, qual é o maior benefício em saber escrever para grupos menores? Qual o maior benefício em saber escrever para grupos reduzidos, né. Eu estou dando exemplo aqui de quarteto, mas podia ser um quinteto, podia ser um septeto, enfim, um quinteto de metais, um quinteto de saxofones também, né. E eu costumo dizer que o maior benefício e, na verdade, o maior é diferente, né, escrever para grupo pequeno é um desafio. Então, assim, o maior desafio é que se você consegue matar isso logo, se você já consegue entender, né, você já tem bons resultados e para você pular de um quinteto para um jazz ensemble ou até mesmo pra uma big band, por exemplo, é um pulo. Mas é um pulo de verdade, viu, gente? É muito próximo, no sentido de que, pô, tô soando bem aqui com um pequenininho, com um grupo pequenininho, vou adaptar algumas coisas, entender como é que funciona um grupo maior e pum, vai funcionar, vai soar, entendeu? Agora, quando eu não tô soando bem num grupo menor, a probabilidade de você levar problemas para os grupos maiores que você for usar, canetar, é muito maior, e é muito maior, e é o que eu mais vejo, é o que eu mais vejo no dia a dia, né. Músicos que não resolvem problemas em grupos pequenos, e quando vai expandir isso para grupo maior, acaba dando zebra, literalmente. E aí eu quero saber de vocês aí se vocês concordam com isso, se vocês têm facilidade para escrever para grupos pequenos, não têm facilidade, preferem escrever para grupos maiores, me falem aí, tô curioso, né. Porque assim, o fato é que é muito mais difícil você soar bonito para um grupo pequeno. Se você consegue soar bonito num grupo pequeno, quando você traz essas ideias para um conceito maior, você tem mais recursos, você tem mais timbres, tem mais extensão, você tem mais alcance, então você tem mais instrumentos no geral. E isso facilita. Imagina você, fazer uma dobra, uma única dobra, com 5 instrumentos diferentes. Por exemplo, numa situação de quarteto, dificilmente você vai fazer uma melodia em uníssono real. Dificilmente, porque assim, ou a 2 vozes, porque o que acontece é que às vezes você acaba abrindo mão. Poxa, se eu tenho 4 instrumentos e faço 2 instrumentos melodia, eu tenho outros 2 instrumentos, aí um faz o baixo e o outro faz um contraponto, então assim, eu abro mão de alguma voz, sabe. Agora quando eu tenho um grupo maior, eu posso pegar lá um naipezão lá de trompete tocando a mesma melodia, e aí eu abro tudo no saxofone, no trombone eu faço outra história, faço um contraponto ou até mesmo um naipe harmonizado, né, um naipe combinando, né, completando os saxofones, percebe? Então tem mais possibilidades, mas eu recomendo que vocês não pulem essas etapas. É importante entender o contexto de grupo pequeno, entendeu? Você parte para a próxima etapa, acho que faz muito sentido. Uma pergunta importante, Rafael, como você organiza, tudo isso, né? eh, da situação de quinteto, de quarteto em questão, né. Esse lance da organização, eu levo muito em consideração o mapa do arranjo, que quando você tem isso realmente bem claro na sua mente e consegue enxergar os conceitos, os valores, né, o que acontece com a melodia, que eu criei uma cifra ali, que tem uma tétrade que é possível ser expandido para um acorde de 5 sons, de 6 sons, de 7 sons, 2 acordes,
um entre si com supressões de notas, enfim, é uma gama de possibilidades e o mapa do arranjo, ele, quando está bem consolidado na sua cabeça, faz com que você tenha realmente a ideia, que a ideia venha a fluir. O mapa do arranjo, literalmente, ele faz com que a sua ideia dentro do arranjo aconteça e soe naturalmente bem. Eu recebi esses dias uma pergunta no Stories, né, no meu Instagram, falando assim: como eu faço para ter certeza que o meu arranjo vai soar bem ou não? Gente, é simples. Quando você domina as técnicas, você sabe literalmente como funciona o mapa do arranjo, simplesmente vai soar bem. E ponto final. Vai soar bem. Porque você já está acostumado, você sabe o que precisa ser feito e as coisas acontecem. Entendeu? É claro que cada um tem um gosto, cada um tem escolhas, né, opções, isso vai depender do estilo, mas naturalmente o mapa do arranjo já te garante essa sonoridade. Eu tenho outros exemplos, se vocês quiserem ver, para a gente sintetizar. Gente, dei uma sacada nesse arranjo aqui, estamos no finale, um quarteto também de saxofone, isso aqui foi uma encomenda do queridíssimo Marcelo Cardoso, grande Marcelão, um choro de sua própria autoria e, enfim, felizmente eu fiz esse arranjo aí, fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. O fato é que nós temos essa melodia aqui, ó. Deixa eu botar só a melodia para vocês ouvirem, que eu quero fazer um referencial com criação de introdução. E aí eu vou sofrer um pouquinho aqui no finale, né, gente, porque o finale não é igual no Sibelius. Quero que vocês ouçam esse início aqui de melodia, tá, daqui até aqui. Somente o soprano. Ok, já foi o bastante para ouvirmos. Então, gente, com base nessa melodia, quis criar um contraste. Muita gente me pergunta sobre criação de introdução, como é que eu faço um final triunfante, né? O próprio interlúdio, enfim, pós-lúdio. Existem várias formas de trabalhar. Vou mostrar para vocês aqui uma opção que é pegar essa melodia e, de fato, sofisticar ela, né? Colocar, deixar ela mais estilizada. Então eu mudei a tonalidade, né, mudei, na verdade, o modo dela e mudei a pulsação e também o andamento, além do andamento também, mudei também o compasso. Então deem uma olhada. Olha que louco. Então eu peguei aqui, ainda só o soprano para vocês ouvirem, a introdução. Então vocês percebem que existem elementos nessa introdução que remetem ao início da melodia principal lá, né? Claro que está caracterizado de forma diferente. Eu mudei o modo e criei uma harmonia diferente. Criei um caminho diferente, tanto da melodia como da harmonia, né? Então a harmonia lá na melodia é si bemol maior. Se vocês perceberem, a harmonia vem para si bemol menor, 7, 9, né? E aí tem um caminho que não é tão comum, né? Eu acabo trabalhando mesmo na parte harmônica para gerar contraste, até fazer aqui um 2/5, né, com sustenido 11, faço aqui um sol bemol com sétima maior e finalizo no si bemol 6/9, tá? E agora eu vou colocar para vocês esse início aqui com os 4 instrumentos para vocês ouvirem. Então percebem que gerou um contraste, assim, que, se vocês forem analisar comigo a fundo, isso aqui eu não criei nada de muito absurdo não. Mas enfim, tem um caminho harmônico com um melódico que soa bonito e agradável, e eu coloquei o soprano para fazer melodia e os instrumentos, o alto, tenor e o barítono para fazer o acompanhamento, misturando com baixo e notas guias, né, e também a parte, principalmente a parte horizontal da harmonia, né. Então assim, cada acorde que eu imaginei em alguns momentos
fazendo o acorde, em outros fazendo a escala do acorde, criando uma melodia em cima dessas escalas. E como é rico, e como soa bem, como é agradável, né? Quando eu entrego isso na melodia, na principal mesmo, quando eu chego no tema da música, caramba, não imaginei que fosse chegar a isso, mas chegou. E aí, tipo, tudo faz sentido, né? E aí, quando eu entro no tema da música, eu boto o barítono para fazer um papel mais de baixo mesmo. Mas no próprio arranjo, vocês vão perceber que o barítono, em alguns momentos, ele vai fazer um papel de melodia principal, de baixo, junto com naipe e harmonização em bloco. Então, tem essas misturas. Não pense que para escrever um quarteto você vai escrever o instrumento mais agudo fazendo a melodia do início ao fim, cara, vai ficar chato. A ideia não é essa, a ideia é você misturar, né, gerar contrastes, tanto de instrumentos como de harmonias, como de texturas, harmonizações diferentes, criar camadas diferentes. Tá? Eu vou colocar o do início e a gente escuta. Eu não estava compartilhando a grade, mas agora eu tô, né? Me perdoem, meus amigos. Bom, enfim, então vocês percebem que em alguns momentos eu seco também a melodia, deixo um pouco mais linear, né? Nesse finalzinho aqui tem um improviso escrito com um pouco de improvisação livre também junto. E aí no final eu acabo modulando, né? Isso traz mais clima, mais peso, né, ao naipe como um todo. Deixa eu botar do final aqui para vocês ouvirem. Esse finalzinho aqui, o final ele não ajuda a gente a ouvir esse efeito, mas é um efeito que fica bem legal ao vivo. Enfim, eles já tocaram ao vivo e me mandaram. Eu gostei bastante, vão gravar esse trabalho. Isso me deixa muito contente. Então, vocês percebem como há diferenciações? Você pode mexer nas camadas da melodia, pode dividir essa melodia para outros instrumentos que não seja só o agudo, como o soprano. Você pode fazer o instrumento mais grave, assumir o papel de solista, né? Você pode fazer uma harmonização em bloco mais fechada. Você pode secar um pouco, deixar a melodia somente com um contracanto, né? Uma linha de acompanhamento, ou a melodia só com baixo, né? Ou, enfim, tem várias possibilidades. Você pode fazer essa modulação para criar mais contraste. Então, tem muita coisa legal para você trabalhar. E, assim, a criatividade é de vocês. Quanto mais fizerem, mais possibilidades vocês vão vendo. O grande lance é isso, colocar em prática, como eu sempre falo aqui, né? Legal. Então, gente, eu tenho vários alunos que já fazem esse trabalho. Um deles, que inclusive já vende seus trabalhos, é o Jaderson. É um aluno que tem vendido já seus trabalhos, feito bons trabalhos. Comentei do Alexandre também. Então, são alunos que têm se dedicado e feito a diferença, porque estão colocando em prática, né? Estão dando o melhor deles do que o melhor que eles podem no momento. Esse é o grande lance.
tá bem? Eu queria deixar para vocês também pessoas que escrevem bem para esse tipo de contexto, né, de grupos pequenos. Não só para grupos pequenos, mas também para grupos pequenos. Então, assim, pessoas que mais fazem isso, não sei se são as que mais fazem, mas eu queria destacar uma delas aqui, que, cara, eu gosto muito. Já estudei muito arranjos de metais desse cara aqui, e é sensacional. Acredito que todos o conheçam, mas quem não conhece, pesquisa aí, Maestro Duda, tá? É um cracaço. Tem trabalhos de arranjos maiores para banda também, mas ele tem quintetos maravilhosos, gente, de metais, tá? Então vale muito a pena, quarteto de saxofone também, vale muito a pena vocês olharem isso, procurarem, se puder comprar a grade para estudar, porque assim, são verdadeiras aulas, e eu acho que vale muito a pena. É um material a ser estudado e você vai vendo coisas interessantes que você pode, não vou dizer copiar, mas você pode modelar, né, instrumentações para os seus trabalhos, entendeu? Então acho que vale muito, muito, muito a pena mesmo. Ó, então deixa eu mostrar aqui mais um pedacinho do Homenagem à Cartola. Foi um dos primeiros arranjos que eu fiz e, enfim, inicialmente eu fiz ele para quarteto de cordas. Não encontrei um quarteto de cordas para tocar. Claro que existem muitos músicos maravilhosos de cordas, mas eu não conhecia esse grupo para executar e tá tudo certo. E acabei gravando. Eu gravei barítono e tenor, o professor Elias Coutinho gravou o alto, o professor Tiago Levi gravou o soprano. Eu vou soltar um trechinho aqui para vocês ouvirem. Homenagem à Cartola. Sensacional, homenagem à Cartola. Eu tenho um link com. Essa aqui não é a gravação final, tem a gravação masterizada no meu SoundCloud, que é Rafael Oliva, eu acho. Enfim, não tô lembrado, mas se alguém quiser depois ouvir a música completa, manda para mim uma mensagem no Instagram, no próprio Facebook ou WhatsApp, que eu encaminho para vocês o link. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, gente, porque eu já ensino lá no AIS as técnicas. A grande parte delas vocês já de cara conseguem adaptar para essa família que é maravilhosa de cordas. É claro que tem algumas nuances diferentes para cordas. Eu vou ser bem sincero, eu adoro cordas também. Claro que nós somos naturais dos sopros, mas as cordas são maravilhosas. Enfim, tenho vontade de fazer alguns trabalhos de metais com cordas. O grande problema de cordas, para minha atual situação, é convivência com músicos de cordas para tocar e gravar. Essa é uma grande dificuldade que, por exemplo, eu encontro. Então, assim, eu quero que os meus arranjos sejam gravados. Eu acho que vocês têm que ter isso em mente. Sejam gravados e tocados. É maravilhoso tocar, escrever no final, como eu estou mostrando para vocês, ou mesmo no Cibed. Mas, gente, vai ficar no Cibed, vai ficar no final. Vocês têm que fazer música ao vivo, tem que fazer música e ir para o estúdio gravar, ou gravar em casa, mandar para um colega. Isso que faz sentido. Tá bom, gente? Eu acho que é isso. Espero ter atingido o meu objetivo, ter ajudado vocês, né, nesse mundo dos arranjos
participar numa condição de quarteto de saxofones, né, e enfim, utilizava o finale e funcionava, vocês percebem? Mas eu senti uma falta do Sibelius agora. Não adianta, o Sibelius é melhor, gente. Ambos funcionam, mas o Sibelius pra mim é melhor. Maravilha, gente. Fiquem com Deus. Um abraço, valeu!